com a nossa querida doutora Rita de Castro. Seja bem-vinda ao nosso tribunal. Fábio. Eu já sei, na verdade, o que é a microfisioterapia, porque você já foi no meu programa de rádio. Isso. E a gente conversou por lá. Mas vamos começar explicando, então, para a nossa audiência, o que é exatamente a microfisioterapia. Doutora, boa noite. Boa noite. Olha, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, né? Ela foi criada na França por 2 fisioterapeutas, onde essa técnica, o que nós fazemos com essa técnica? Através de toques suaves no corpo do paciente, nós localizamos mudança tecidual, ou seja, nós sentimos numa palpação muito leve o que nós vamos dar o nome de bloqueios a essa mudança tecidual. Tá. E esses bloqueios são memórias que nós adquirimos desde o momento da formação das primeiras células do nosso corpo. Então, as nossas células têm memória tecidual, diferente da nossa memória. A nossa memória, ela deleta muitas coisas para nos proteger. Tá. Então, nós lembramos de algumas coisas que não foram legais, né? Mas não detalhes dessas informações. Certo. Então, na memória tecidual, nós conseguimos buscar essas informações. Então, eu digo que assim, o corpo do paciente é como se fosse o teclado de um computador. Então, as minhas mãos, eu consigo acessar através desse teclado todas as informações que o paciente tem guardadas. Entendi. Né? E como que se dá, por exemplo, o tratamento? Uma vez que a gente identifique um problema, esse tratamento ele é feito de que maneira? Olha, o paciente ele precisa fazer a sessão de uma maneira muito tranquila, Fábio. Ele vai para a sessão de microfisioterapia com uma roupa bem leve, Tá. né, de uma forma que ele fique bem confortável. Então, nós fazemos... Ele não precisa falar, né? Ele pode vir com uma queixa. Então, ele pode apresentar uma dor, um problema emocional, uma depressão, síndrome do pânico, várias patologias. Então, ele vai apresentar queixa, mas nós vamos buscar a causa daquela queixa. Entendi. Então, na maioria das vezes, o que a pessoa apresenta, ela tem uma causa lá de trás. Né? Então, como eu disse, desde do momento gestacional, a gente pode ter as informações. Nós não falamos de hereditariedade, nós falamos de informações que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos familiares. Geneticamente falando isso. Geneticamente falando. A gente está falando de tecido embrionário. Certo. Por isso que a microfisioterapia ela é uma ciência que ela foi originada a partir daí, da filogênese, né? E da embriologia. Então, a partir do momento que são formados tecidos do cérebro e da pele com seus anexos, né, nós recebemos informações. Então, essas informações, elas ficam como se fossem cicatrizes. Certo. Tá? Então, informações que são agressivas para nós, nós damos o nome de bloqueio dessas cicatrizes onde nós vamos acessar. Então, a microfisioterapia, através das manobras, dos movimentos das mãos, nós acessamos e nós datamos quando aquilo aconteceu. É possível você descobrir? É possível. Quando foi que começou esse problema? Vamos dizer assim? Sim, a data muito próxima daquele acontecimento. Tá. E nós conseguimos saber relacionado ao que foi. Né? Coisa. E não tem necessidade de passarmos isso para o paciente. Algumas informações, algumas datas, somente para confirmação nós passamos. Tá. Mas não tem necessidade de falar para não fazer voltar aquele sentimento que ele passou. Entendi. Então, muitas pessoas perguntam, é uma regressão? Eu preciso ficar lembrando da situação? Não, não precisa lembrar. Não tem nada a ver com hipnose. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tá. É muito tranquilo. Tá. Né? No caso, por exemplo, daquelas pessoas que sofrem de depressão, elas podem ser tratadas com a microfisioterapia? Podem, devem ser tratadas com a micro, mas elas também podem utilizar outras terapias. Tá. Né? Então, se elas estão usando medicamentos, elas vão continuar com a parte de medicamento, acupuntura, outros tratamentos alternativos, eles são muito utilizados. Então,
quando a pessoa apresenta depressão, ela pode procurar a microfisioterapia e também depois ela mantém o tratamento da microfisioterapia. Então, Entendi. é como se fosse uma prevenção. Quer dizer, paralelamente se faz a microfisioterapia. A microfisioterapia. Quanto tempo que dura um tratamento de microfisioterapia, doutora? Olha, a sessão da microfisioterapia dura em torno de 1 hora, né? Agora, o tempo de tratamento varia muito de paciente para paciente. De 1 a 4 sessões, mais ou menos. Só que precisamos aguardar em torno de 35 a 40 dias de uma sessão a outra. Então, nós temos esse período todo de reprogramação celular. Então, nós estimulamos a autocura no paciente. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você identificou que há um problema a nível celular naquele paciente e que você precisa reprogramar aquela informação que está contida na célula e você consegue, com a microfisioterapia, reprogramar isso. Reprogramar. Eu Incrível, costumo brincar isso é incrível. assim, nós temos uma cicatriz que dói. Depois da microfisioterapia, nós podemos olhar para aquela cicatriz e saber que passou. Que coisa! Né? Que Então, esse coisa. período dos 35 dias, no mínimo, é o período de reprogramação. Então, não acontece somente durante a sessão, esse processo todo. Então, em todos esses dias, coisas vão acontecendo, vão tendo modificações, e é interessante que os pacientes comentam, não só ele muda, mas aqueles que estão em torno, porque você muda o posicionamento. Né? Então, no caso de crianças, por exemplo, muitas vezes eu preciso trabalhar os pais para eu ter um resultado muito melhor com a criança. Olha só. A informação que ela tem, dependendo da idade, a maioria das vezes é toda dos pais. Né? Então, nós trabalhamos os pais para a gente ter uma resposta, um resultado muito positivo com a criança. Agora, existe efeito colateral da microfisioterapia? Existe. Existe? Existe. Olha só. Nós trabalhamos muito profundamente, né, Tá, Fábio? Então, nós vamos em situações muito profundas, né? Então, assim, a pessoa pode ter efeito colateral como um mal-estar, um cansaço, em casos maiores até um pouco de diarreia, algumas alterações digestivas. O que fazer com esse efeito colateral? Não tomar medicamento, e sim tomar muita água. 3 dias, né, após a sessão de microfisioterapia. 70% do nosso corpo é composto de água. E eu brinco com as pacientes, eu falo assim, olha, é como se você tivesse ali uma crosta. A microfisioterapia vai lá e tira aquela crosta. Entendi. Então, você toma bastante água para você lavar toda essa situação. Então, a melhor coisa para o efeito colateral, se a pessoa apresentar, não é regra, é simplesmente tomar muita água. Mas se eu não tenho dor, né? Não tenho nenhuma região dolorida, mesmo assim, eu posso fazer a microfisioterapia? Sim, não podemos focar só em dor. Então, nós temos as dores físicas e temos os problemas emocionais e tóxicos também. Então, você pode ter um problema respiratório, algumas situações, por exemplo, no seu dia a dia. Você trabalha muito bem, não tem nenhum tipo de dor, mas às vezes o seu desempenho ali tem alguma situação que você fala, puxa, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu sinto um pouco de insegurança. Eu fico sempre com um pé atrás, ou tem alguma situação que tira você do equilíbrio, né? Então, tem alguma coisa. Seu corpo está mostrando alguma coisa, o seu emocional está mostrando que tem alguma coisa que não está bem. Tá. Então, não podemos focar só em dor. E também um fator importante, pessoas têm fraturas e torções recorrentes. Né? Então, elas falam assim, mas eu escorreguei e caí, ou eu estava jogando um futebol e eu tive uma lesão, eu levei um chute. Até isso nós vamos procurar. Por que aquela área estava sensível? Que a pessoa teve uma fratura. Que coisa. Porque você pode jogar futebol, levar um chute e você não se machuca. Fica aquele registro na célula? Fica o registro. Então, a cada região do nosso corpo, nós temos uma informação, relacionamos a algum fato. Tá. Né? E importante, Fábio, também que idosos, adolescentes, crianças, todos podem fazer.
Não temos Não restrições. tem limitação de idade. Isso. Vamos às perguntas dos telespectadores, Vamos. porque está pipocando aqui, já que falamos de pipoca, trouxemos a pipoquinha, agora está pipocando aqui. Vamos lá. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Rita. Eu sou a Vanessa Lima, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu pergunto, a microfisioterapia tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Boa pergunta, Vanessa. Não tem. Todos perguntam isso, né? Então, nós trabalhamos na autocura, nós estimulamos, né, substâncias e outras coisas que a gente tem no próprio organismo para você se autocurar. Então, tem algumas coisas que não estão trabalhando corretamente no seu organismo, então nós vamos lá, estimulamos e você começa a reagir. Então, trabalhamos em cima de autocura, não tem nada a ver com espiritualidade. Boa noite, Fábio, doutora Rita. Calma aí. Como sempre, você nos surpreende com entrevistas para lá de interessantes. Muito obrigado. Minha mãe tem 82 anos, doutora, e nós temos tentado de tudo para melhorar a artrose no joelho e os problemas de coluna. Eu quero perguntar se a microfisioterapia poderia melhorar a qualidade de vida dela. É possível? Sim, é possível. É a Flora de São Paulo que pergunta. É possível sim, Flora. Temos várias questões, principalmente no idoso, eu gosto bastante, eu falo que na microfisioterapia a gente não precisa conversar, mas com o idoso eu gosto de conversar com ele, porque principalmente joelhos e coluna, tem várias questões emocionais envolvidas aí, né? Então, falta de flexibilidade em muitas situações, o peso que a vida toda trouxe, né, para a pessoa, então assim, ela pode fazer a microfisioterapia e também, em conjunto, uma fisioterapia, um tratamento com exercícios. Não podemos esquecer dos outros tratamentos, Sim. porque o corpo dela já teve as alterações. Uma artrose é um problema ósseo, então é um tecido mais profundo. Então, nós falamos de pele, musculatura, parte óssea, mais profundo, né? Então, são situações muito mais profundas. Para terminar, Maria Toledo, do Paraná, está nos escrevendo um beijo carinhoso a todos do Paraná. Ela diz assim, Fábio, depois de 50 anos eu fui curada de sonambulismo. Eu sonhava a noite toda e até me machucava, caía da cama. E foi graças à microfisioterapia. Ai. A microfisioterapia também cura o sonambulismo, é? Então, a causa. A causa do sonambulismo. A causa, exatamente. As pessoas focam muito na patologia, né? Na doença. Sim. Mas nós vamos buscar a causa. Então, através desse desbloqueio, o que causava esse sonambulismo nela, provavelmente foi trabalhado, então ela não apresenta mais aquela reação. Então, nós estamos falando aí de um sintoma. Um sintoma, né? né? Cuidamos da causa pelo sintoma que ela apresentou. Olha que legal. Doutora, obrigado, viu? Olha, eu quero passar o serviço aqui, o site da doutora é www, tá aí no vídeo, né, Tiago? .clinicasantarita.net, é diferente, tá? O site não tem, o final é diferente, é clinicasantarita.net. O Facebook da doutora é facebook.com/clínica, tem os pontos, Tem. clínica.sta.rita, é isso? Isso. Então Isso é mesmo. clínica.sta.rita no Facebook. E no Instagram é clínica.santa.rita. clínica.santa.rita. E o WhatsApp da doutora, pode passar o WhatsApp? Pode. Pode? Olha, se você quiser saber mais informações por mensagem, de repente, né? Pode ser uma dúvida a mais. 11 São Paulo 98550 1489. 11 São Paulo 98550 1489. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez, doutora, pela sua presença. Foi um prazer. Pode ficar sentadinha aí. Deixa eu te dar um beijo só. Obrigado por ter vindo, obrigada viu? A você. Volte outras vezes. Vamos abordar outros temas relacionados à microfisioterapia. Tá ótimo. Né? Obrigada, Fábio. Ricardo! Só não me fala